O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre o coletivo que transforma a vida das mulheres. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O surf é um espaço, é um esporte hoje dominado, né? Sempre hoje dominado por homens brancos ricos. Então é desse lugar que a gente começa a conversa. Então, até o empoderamento, existe aí uma série de informações que a gente precisa acessar para poder entender a importância, o valor e o esforço que tem ocorrido, né, a partir dessas iniciativas e ações que, de fato, promovem o empoderamento, né? Só para situar também a questão dentro do esporte, né, a gente já acompanha aí nos meios de comunicação de massa o sexismo presente no geral nos esportes, pensando no futebol, na questão da valorização do futebol feminino, da valorização financeira, da visibilidade, das comparações que existem, né, entre os atletas, o acesso aos espaços cada vez mais profissionais, né, do esporte. Então, a gente precisa nos situarmos, né, que a gente está falando de um lugar extremamente sexista, que é o esporte em si, mas existem algumas especificidades nos esportes individuais, né? Os coletivos avançaram um pouco aí na discussão, no debate. Hoje existe, né, uma visibilidade, existe um interesse, né, de acompanhar a versão feminina, né, dos esportes, como a gente falou aqui do futebol, do vôlei, do basquete. Mas e o surf, né? Onde é que o surf entra nesse imaginário dentro nosso contexto mesmo de sociedade? Esportes individuais, eles travam muito, né? Tem uma dificuldade imensa de pensar a dimensão coletiva, né? Isso do ethos mesmo do esporte, né? Isso impacta nos avanços, nas pautas, né, dessas maiorias minorizadas, né? Aqui eu vou utilizar esse termo ao invés de minorias políticas, né? Nós somos maiorias minorizadas, como mulheres, pessoas negras, população trans, pessoas com deficiência. Então, é um esporte que, além da dificuldade coletiva, ainda há uma dificuldade com essa identidade individual, né, a partir desses critérios, né, dessa interseccionalidade de gênero, raça e classe. E minha fala, ela vai se direcionar em 4 eixos, né? Primeiramente, eu quero pensar uma perspectiva histórica muito breve, né, trazer um pouquinho da história do surf a partir desses relatos de viajantes. Logo em seguida, né, vamos fazer aqui uma interlocução com o período mesmo da escravidão negra e os desdobramentos culturais que a questão do mar mesmo se transformou dentro do imaginário, dentro desses corpos, dentro dessas vivências, dentro desses territórios, a relação mar-corpo, né?
e logo em seguida entro, né, um pouquinho na discussão sobre a atividade, o esporte, trazendo aqui, né, algumas experiências mesmo contra-hegemônicas que fazem o enfrentamento a, ao processo mesmo de invisibilidade, né, de negação desse espaço do mar. Então, quero compartilhar aqui com vocês um material, mas enquanto isso eu vou aqui conversando, né, sobre a nossa conversa aqui, né, do surf. E aí, os primeiros relatos de viajantes sobre o esporte, sobre o surf, né, são encontrados desde o século XII, né? A priori foram vistos, né, peruanos, né, e aí em juncos, né, que são esse aglomerado de materiais, né, de madeira, deslizando em ondas, e os viajantes iam registrando, né, a impressionante habilidade, né, de deslizar nessas águas. Há também registros na Polinésia, no Ghana, no Hawaii, né, no Havaí, como os primeiros lugares, os primeiros territórios onde o surf foi visto, né, registrado realmente foi em 1778 no Hawaii, né, essa habilidade de subir num toco de madeira, num improviso, né, de materiais e fazer esse deslize das ondas. Mas eu acho que é interessante esse registro, né, enquanto território, a gente pensar onde o surf ele foi visto pela primeira vez, né, como eu falei, no Peru, na Polinésia, em Gana e no Hawaii. E esses registros, né, eles mostram muito a relação cultural mesmo que havia dos territórios, né, que moravam ali beira-mar, né, com esse espaço do mar, né, essa relação muito íntima, muito comum, né, cultural mesmo falando. E isso é muito fácil de observar também em territórios como esse aqui que eu vivo, que é o Maracaípe, onde o surf faz parte, né, dessa cultura local, né? A pesca é o trabalho, o surf é o lazer, né? Daí a ele virar um esporte, a virar um trabalho, é todo um processo. Mas faz parte do lazer o surf, né, nesses territórios praieiros. E aí, qual é a interlocução com a escravidão que eu quero propor, né, trazer? Se pensarmos o processo de escravidão, onde 12 milhões, né, de 12 a 14 milhões de pessoas foram arrancadas, forçadas a sair do seu território, né, onde nesse translado sobreviveram aproximadamente 10 milhões de escravizados, nesse percurso, né, de África, né, dos portos de Luanda até aqui o território, né, falando especificamente Brasil, né, nesse trajeto, quase 2 milhões de corpos foram descartados, né, de acordo com o historiador Lourenço Gomes. Ele analisa, né, que numa média eram de dias, né, que ocorreram a escravidão, 14 corpos foram descartados, né, isso alterando completamente as rotas, né, de peixes, de tubarões, tornando esse mar, né, esse translado de meses de puras dúvidas, né, de muitas dores, de privações, de banzo, né, essa experiência de muita dor que foi a escravidão dentro, né, nesse lugar do contexto do mar, torna o mar um lugar muito traumático, um lugar muito hostil, um lugar de muitas angústias, e a chegada a esse novo território também não é o lugar de acolhimento, né? Esse mar que outrora fazia parte culturalmente da vida dessas pessoas passam a ser lugares, né, de pura hostilidade. Essa ancestralidade ela vai ser interrompida, né, por conta desse trajeto forçado. O mar ele se torna um espaço, né, de conflito, de muitos conflitos. E aí como é que nós fazemos essa ponte, né, historiográfica até os dias atuais, né? Voltando agora um pouquinho para Maracaípe, para a história local desse espaço, onde logo após a abolição da escravidão, tanto Porto de Galinhas quanto Maracaípe continuaram sendo portos ilegais, né, do receptáculo desse contingente de escravizados. Então, aqui, por ser um território ilegal de receptáculo, não houve nenhum registro
Então, em Pojuca, apesar de ser um território negríndio, né, fortemente negro, já que o povo originário daqui, os povos caetés, foram os primeiros a serem dizimados, então a nossa historiografia, ela passa muito desse lugar do registro negro, ela não tem, né, nenhum indício, né, de registro de famílias, de quantitativo que entraram, e até mesmo como o território ele foi gerenciado durante esse período, né, colonial. Então, Ipojuca, ela foi um dos grandes berços da colonização do Brasil, assim, né, no território, né, até hoje vive-se dessa cana de açúcar, mas em contrapartida, né, dessa cana ao litoral, ele torna-se, né, um espaço de muitas exclusões para esses corpos negros. Até a década de 80, início da década de 90, Porto de Galinhas e Maracaípe era um território voltado exclusivamente para essa pesca, né, e esse turismo muito pontual, mas acabou eu ganhando uma visibilidade muito grande a nível nacional, por conta das mídias mesmo, e o olhar para esse território, né, veio já permeado de muitas violências, né. Como aplicar essa comunicação popular no dia a dia dos mandatos? Mas eu não trabalho em um mandato. Relembrando a última fala minha, todos nós somos seres de comunicação, todos nós somos seres comunicativos. Nós podemos dizer, você está lá, né, na fila do teu posto de saúde, você sabia que vai ter mais um médico aqui atendendo do governo? Então tem que estar ligado nas redes sociais do governo, nas redes sociais do presidente, nas redes sociais da nossa bancada, dos deputados e tudo mais, para saber o que está acontecendo e comunicar quem está à sua volta, não somente digitalmente. A comunicação é a gente falar, é a gente expressar, é a gente contar, é talvez a gente fazer até uma fofoca ali para quem está próximo de nós. E aí eu vou contar um pouco como que eu faço essa comunicação e muitos colegas meus fazem também, aqui numa questão mais do trabalho mesmo do dia a dia, dentro da Câmara dos Deputados, e também sobre como eu faço isso nos mandatos que já trabalhei. E aí, gente, prosseguindo, na prática do dia a dia do nosso mandato aqui na Câmara dos Deputados, a gente fica sempre ligado nas políticas que o governo está fazendo. Para isso, seguir as redes sociais do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério das Cidades, os ministérios mesmo do governo Lula, estar ligado nas redes sociais do presidente Lula e do governo. Além disso, acompanhar sites também como a Agência Gov e o próprio gov.com na janela de notícias, para estar sempre ligado. E aí, se você é um assessor, se você é um influenciador, o nosso trabalho é o que? Ele está ligado nas notícias e capitalizar isso para as pessoas que a gente convive e comunicar. Como isso, Ana Paula? O governo acabou de publicar, seja lá uma portaria na Casa Civil, de que vai ter um acelerador linear para um hospital no interior do estado de São Paulo. Isso aí não pode ficar só fechado dentro das redes do governo ou até uma divulgação do hospital, alguma coisa. Um acelerador linear é um aparelho que humaniza o tratamento de câncer. O Brasil tem o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS, e que trata câncer. Um equipamento desse, a gente tem que ir para as nossas redes falar, fazer um vídeo, falar para os nossos colegas, para os nossos pares. E, além disso, no mandato, caso seja assessor, caso você seja um político, alguma coisa, transformar isso em um card, anunciando, transformar isso em um vídeo, anunciando, transformar isso em um release, uma matéria para a imprensa e distribuir isso para os veículos de imprensa daquela região que precisa saber disso. Então, é mais ou menos assim o foco do trabalho. É um trabalho que demanda, toma bastante tempo, mas é um trabalho necessário para que a gente comunique as boas novas do governo e do que vem acontecendo, e dos mandatos que você trabalha. A gente precisa fazer todos os benefícios do governo chegar na ponta. E quem está na ponta, cada um está aqui assistindo. Olha, o que eu vou ganhar
com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Isso não é uma pauta só de Brasília, isso é uma pauta para todos os lugares, para a gente comentar, para a gente publicar nas redes, para a gente construir vídeos com narrativas, com uma linguagem que o povo entenda. Mas como saber o que o povo entenda? Sempre se colocando no lugar do povo. O que o povo quer ouvir? Eu lembro que a primeira vez quando eu estava fazendo estágio ainda lá no jornalismo, lá atrás, eu aprendi que no jornalismo a gente sempre manda a notícia, manda a informação para a pessoa, dizendo perguntando para si mesmo, o que a população quer ouvir? O que a população quer ouvir? Uma resposta para o que ela está precisando. A população quer ouvir o que ela vai ganhar com aquilo. Então, quando o presidente anuncia que vai começar a taxar super ricos, e que isso precise ir para a pauta, e que isso o Congresso não pode derrubar, e que, por exemplo, o Lula vai atrás do judiciário para resolver isso. Por que a gente tem que informar isso para as pessoas? Que as pessoas precisam saber que isso é uma ação do governo para que as pessoas pobres paguem menos impostos e que os super ricos paguem pelo menos um pouco de imposto. Porque quem ganha mais tem que pagar proporcional ao que ganha. E quem ganha menos tem que pagar menos. Ou até ser isento, como é o projeto do governo de isentar quem ganha até 5 mil reais. E aí, é aí que eu retomo. O que a gente precisa fazer? Dizer o que o povo precisa ouvir. O que a população quer ouvir. E aí, se você está no mandato, ou se você é apoiador de um mandato, vamos direcionar da seguinte forma. Quais políticas públicas um mandato defende? Uma coisa, o mandato que você apoia, o político que você apoia, você tem que entender qual que é a principal bandeira dele. Tem alguns que eles caminham em todos os espaços, mas todo mundo tem uma bandeira mais desenhada do que defende. Hoje eu trabalho para uma deputada que a principal bandeira dela é a saúde, a deputada Ana Paula Lima. Já trabalhei com outros deputados que a principal bandeira dele era a educação. Já trabalhei para outros deputados que a principal bandeira dele era as pessoas em situação de rua. E aí, primeiramente, toda vez que for pauta daquele mandato, se posicionar firme, mostrar, porque quem segue aquelas pessoas está interessado naquele tipo de conteúdo. Quem segue, por exemplo, o deputado da educação que eu trabalhava, ele está interessado em saber o que vai ser dito sobre a educação, o que está sendo feito pela educação. E a mesma coisa, todos os outros influenciadores que estão em torno dele, que pode ser você que está me assistindo, ou apoiadores que querem ver o sucesso daquele mandato, querem ver a reeleição daquele mandato, ou até a reeleição do presidente que você apoia, que é o caso do presidente Lula. Hoje é possível, né, a gente acessar uma série de produções de mulheres negras brasileiras que produzem sobre o feminismo a partir da sua experiência no Brasil. Então, a gente pode falar da Lélia Gonzalez, que é uma grande referência, a Beatriz Nascimento, né, a Sueli Carneiro, né, a fantástica Sueli Carneiro, que está aí produzindo, né, então ela tem uma discussão bastante contemporânea, a própria Carla Cotirene, né, enfim, a gente fazer essa discussão e também considerar a experiência daquelas mulheres no Brasil que nunca se reivindicaram como feministas, né? Que sequer se compreendiam como feministas, mas que faziam uma luta que hoje a gente identifica como uma luta feminista e que tinha como foco colocar as mulheres no centro da produção de direitos, né? Então é muito importante a gente considerar isso quando estamos falando de feminismo negro no Brasil. E falando da marcha, sempre a gente considerar que estamos marchando agora em 2025, né? Mas que nós, mulheres negras, estamos em marcha há muitos séculos, né? Desde que a primeira mulher negra desembarcou no Brasil, né? Sequestrada do continente africano, essa luta de marchar em termos em busca, reivindicando direitos, ela existe. Então, não é à toa que o lema do movimento de mulheres negras nossos passos vêm de longe, né? Então, essa
luta não inicia agora, não tem ninguém inaugurando nada. Nós estamos atualizando uma pauta, né, atualizando as pautas que existem desde que as mulheres negras, eu também diria as indígenas, né, chegaram aqui nesse país. Né? Então, a gente marcha agora em 2025, né, mas todas as outras que vieram antes de nós, né, já fizeram essa marcha, inclusive garantindo com que nós hoje possamos nos colocar nessa cena e pautar, né, a questão de uma atuação feminista negra, fazendo essa distinção entre a experiência de ser mulher e ser negra e a experiência de ser mulher e ser branca, né? E aí com as outras identidades todas. E é importante a gente pensar que essa marcha, né, que acontece em novembro, a gente fala, então, de marchar para denunciar, né? A gente precisa seguir denunciando o racismo insistentemente, né? Embora a gente tenha, às vezes, a impressão de que se fala mais hoje sobre o racismo, que o racismo se transformou em algo que é socialmente entendido como algo condenável, né? Mas é preciso que a gente considere sempre que, como uma estratégia, né, de opressão, e que aí, por ser uma estratégia de opressão, também utiliza-se dos mecanismos de poder, é preciso a gente sempre não perder de vista, sempre considerar, sempre ter em perspectiva que o racismo tem inúmeras novas formas de atuar, de agir. E às vezes a gente pensa que são formas, a gente até classifica, né, como formas mais sutis, que nos dificultam o entendimento do que está acontecendo quando a gente é vítima de racismo, quando alguma outra pessoa, né, outra mulher, enfim, outro homem negro é vítima de racismo. A gente às vezes tem uma dificuldade de compreender que determinado ato discriminatório se configura como racismo exatamente por conta dessas ditas sutilezas, né? Eu disse para vocês que essa semana, né, a gente inaugurou aqui o Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora, e aqui na Secretaria Especial da Igualdade Racial somos uma equipe de maioria de mulheres negras, né? Mulheres negras que estão conduzindo a política, né, de promoção da igualdade racial no interior, né, da Prefeitura de Juiz de Fora, e conduzindo, então, a implantação e a implementação desse museu. E aí, a quantidade de pessoas brancas, homens, em sua maioria, que apareceram para oferecer ajuda, sabe, nos chamou a atenção e nos surpreendeu. Porque é uma nova forma, né, não vou chamar de sutil, mas é uma nova forma de atuação do racismo. Porque essas pessoas, elas partiam do princípio que eu e minha equipe não teríamos a menor condição de criar, né, de trazer esse museu, fazer esse museu acontecer, de ter uma exposição esteticamente, com a qualidade estética, né, com referências museológicas que dessem conta daquilo que a gente quer dizer. E essas pessoas vinham oferecer ajuda. Então, se qualquer uma de nós nos levantássemos contra esse tipo de atitude meio paternalista, a gente seria, como sempre, indicadas como doidas, né, como raivosas, como agressivas, né? Mas fica muito claro fica muito escuro para quem está na vivência, para quem está no corpo preto, na corpo preta, fica muito evidente o modo como a ação, determinadas ações de oferecimento de ajuda e de auxílio tem a ver, na verdade, com desmerecimento, né, de corpas negras que estão aqui nesse local. Então, a gente precisa, diante das novas formas do racismo atuar, a gente também reatualizar as propostas quando a gente segue em marcha. Então, qual que é o projeto de país que a gente quer para as mulheres negras? E aí eu costumo dizer assim, se a gente tiver um país que seja bom para as mulheres negras, ele vai ser bom para todo mundo, né? Porque nós somos a base da pirâmide. Então, na medida que a gente consegue movimentar a base dessa pirâmide, né, como a Angela Davis diz muito bem, a gente vai conseguir movimentar a pirâmide inteira. Então, qual que é o projeto
de país que a gente quer, né? Por qual projeto de país que nós estamos marchando. E nisso a gente considera que nós ainda estamos de fora, mesmo quando nós estamos dentro, né? Então, essa é uma frase importante para a gente refletir. Nós ainda permanecemos, principalmente nós mulheres negras, os homens também, obviamente, mas nós, por conta, né, dessa interseccionalidade de gênero e raça, nós ainda, mesmo quando estamos dentro, nós permanecemos de fora, né? Então, a gente precisa considerar isso quando a gente está marchando por um projeto de país que nos inclua. Ser uma mulher negra, bissexual, periférica, jovem e militante é ser lida como ameaça. É ser lida como ameaça. E quando o sistema que está ali imposto, ele vê essa ameaça, ele tenta silenciar, apagar, né? E aí é onde entra o processo do feminismo intercessorial, como uma prática de política coletiva constante. O feminismo que carrego dentro de mim não é um feminismo de gabinete, né, como a gente chama. É o feminismo do corpo na rua, é o feminismo do prato vazio, é o feminismo da luta do posto de saúde, onde a gente não consegue atendimento para procedimentos básicos ainda, e isso estando em uma região metropolitana. Imagine só quem está em territórios interiorizados, né? Então, é um feminismo que tem que pensar na mãe solo, que não tem com quem deixe seu filho para ir trabalhar, ou buscar um emprego, ou uma qualificação, ou até mesmo ter espaço e tempo para fazer uma formação política no qual ela quer participar. É o feminismo das mulheres de axé, que só por estarem com suas vestimentas e cultuarem o seu sagrado, são corpos altamente vulneráveis. É o feminismo das educadoras populares, das meninas das rimas de batalhas que fazem cultura periférica em todos os territórios, né? São das feirantes e das barraqueiras de praia. É ali onde a gente consegue fazer esse horizonte com essas mulheres. Falar da luta intercessorial é reconhecer marcadores que cruzam gênero, raça, classe, sexualidade e principalmente os nossos territórios. Se não levarmos isso a sério, a gente pode cair, né, naquela linha bem tênue, naquele escorrego de reproduzirmos os mesmos apagamentos dentro das nossas próprias lutas. Por isso que a formação política é central e não pode ser vertical ou bancária. A formação política ela tem que ser popular, dialógica e transformadora na vida das mulheres. Então, com isso, a gente enfrenta desafios na construção desse projeto coletivo. Construir um projeto coletivo, político, feminista e popular, mas também atravessando por esses conflitos que a gente consegue chegar lá, né? Enfrentarmos o machismo estrutural do lado de fora e o machismo e a reprodução do machismo dentro das nossas casas e dos nossos ambientes, né? É o personalismo, é a resistência interna do lado de dentro. Mulheres sempre são chamadas para apoiar, para cuidar, né? Cai sempre sobre nós a responsabilidade do cuidado, do afeto, do carinho, mas e nós? E o nosso cuidado? E o cuidado com o que a gente acredita que deva ser cuidado, né? Então, somos nós que recebemos a responsabilidade de cuidar de filho, de marido, de casa, de trabalho, dos espaços no qual nós estamos inseridas, até da sogra, que nem tua mãe é. Somos nós a responsabilidade de cuidar. E isso sufoca. Mas quando a gente quer disputar, ainda mais, quando a gente se inquieta e quer disputar os espaços de poder, aí, minha amiga,
A gente é chamada de radical, de difícil, problemáticas. E eu vivi isso. Dentro do partido eu enfrentei. Né? Dentro do partido mesmo eu enfrentei boicote, decisões unilaterais, a falta de repasse de recursos, que são linhas necessárias para que a gente consiga estar no corpo de disputa, de lado a lado, frente a frente, colocando o nosso projeto de território, cidade, estado e país que a gente quer. Porque a minha candidatura incomoda as candidaturas, a busca pelo espaço de poder, não só minha, mas de outras companheiras. A gente tem a companheira Paola, né, vereadora de Campinas, que também recebeu diversas violências políticas, né, mas seguimos porque somos muitas e não iremos mais aceitar o incômodo que os nossos corpos e os nossos posicionamentos causam nos acordos de sempre por lá. E isso porque somos muitas. E não aceitaremos mais ser linha de apoio enquanto homens decidem os nossos destinos. Fique com a TV Elas por Elas, que semana que vem tem mais.